Meus irmãos, nós estamos recebendo desde ontem o presbítero José Alfredo. É presbítero na Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Serve a Igreja Presbiteriana do Brasil, estando como parte da mesa administrativa de nossa igreja. Nos trouxe a palavra ontem à noite para os homens reunidos no acampamento. E hoje, na escola dominical, também o irmão nos ministrou a palavra. E nós temos a oportunidade, mais uma vez, de recebermos a palavra por meio deste servo que bondosamente aceitou o nosso convite e tem sido instrumento de Deus nos comunicando a palavra. Que Deus continue com sua graça a abençoar o irmão. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, a tua palavra está diante de nós. A leitura dela por si só já nos edifica, mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Então, nesta noite, dá-nos um coração sensível. Abra, Senhor, a nossa mente, a nossa inteligência, para compreendermos a profundidade da tua palavra, Senhor, para que ela seja efetivamente guia para as nossas vidas, Senhor. Dá-nos a graça de compreendê-la, Senhor. Portanto, fala, Senhor, aos nossos corações, porque nós queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Eu conheci um pastor, foi pastor da minha igreja, ele se chamava João Evangelista, já é falecido, e uma vez ele disse para mim: Zé Alfredo, poucas coisas entristecem tanto o coração de Deus como a ingratidão. Poucas coisas entristecem tanto o coração de Deus como a ingratidão. Creio que também não é muito diferente com relação a gente. Nós ficamos extremamente tristes quando não somos reconhecidos em alguma coisa. Eu lembro que há muitos anos atrás eu resolvi fazer um serviço de bombeiro na minha casa e ajeitei lá uma bomba que jogava água, puxava a água da cisterna e jogava água para a caixa d'água. E eu confesso, irmãos, ficou um serviço muito bem feito. Eu não sou bombeiro, eu sou funcionário público, mas olha, eu fiz com capricho. Depois eu testei o negócio, não vazou nada, não caiu um pingo d'água. E eu fiquei empolgado com aquilo, mas ao mesmo tempo eu tive um problema muito sério. É que ficava num quarto reservado, num quarto de bomba, né, afastado da casa, ficava escondido debaixo de uma bancada, ninguém ia ver a minha obra-prima. E eu fui obrigado a sair pela casa, convidando as pessoas para verem o que eu havia feito, porque foi um serviço muito bom. Eu fiz um controle de registro lá, você fechava um lado, aí saía uma água, né, numa torneira para poder lavar o quintal, aí você fechava um registro, abria outro, ia para a caixa, uma porção de coisas, né? Da natureza humana, nós precisamos, de alguma forma, sentir a gratidão, nos sentir reconhecidos por aquilo que fazemos. Por isso a expressão daquele pastor é de uma verdade muito grande. Nesse texto, irmãos, que nós lemos, aparentemente Paulo fala de gratidão, mas eu tenho uma outra tese para esse texto. Paulo, para mim, não está falando de gratidão. Paulo, para mim, nesse texto, está falando de finanças. Por incrível que possa parecer. A igreja de Filipos, ela foi organizada por Paulo e seus companheiros de viagem, no caso, Silas, Lucas e Timóteo. Isso pelo ano 49, 52 da era cristã. E o relato da formação dessa igreja, os seus primeiros momentos de vida, você pode ler lá em Atos, capítulo 16, do verso 11 até o verso 40. Narra a chegada de Paulo a Filipos e narra os eventos que aconteceram. A igreja nasce em meio à perseguição, mas ela nasce também, queridos, em grande manifestação do poder de Deus naquela cidade. Se você, não leia agora, por favor, mas em casa, né? Quando você ler, você vai encontrar alguns fatos bastante interessantes. Você vai encontrar lá os primeiros conversos, no caso Lídia e sua família. Você vai encontrar a cura de uma moça
que por espíritos demoníacos ela adivinhava as coisas e dava grande lucro aos seus senhores, e Paulo então liberta aquela moça desse poder das trevas, e isso causa grandes transtornos, porque os senhores daquela moça logo se rebelaram. Se nós perdemos a fonte de lucro, esse negócio não está certo, esse tal de Paulo vai dar problema para a gente. Eles então denunciam Paulo às autoridades. Nós vemos a prisão e o açoitamento de Paulo e Silas. Aí talvez você pergunte, mas eram 4, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, por que os outros 2 não foram presos? Porque os outros 2 eram de origem grega. Timóteo era meio grego, o pai dele era grego, Lucas era grego. E então não ofereceria problema, porque aqueles homens que aquela moça era adivinha, os proprietários dela, ela era uma escrava, os proprietários dela acusavam Paulo e Silas como judeus, e eles estavam transtornando aquela cidade, eles estavam como judeus trazendo uma nova ordem, e aquilo não podia prevalecer, não podia acontecer. Então por isso Paulo e Silas são presos, Timóteo e Lucas são poupados. Mas é nessa prisão que à meia-noite ocorre aquele terremoto, quando Paulo e Silas cantam e aquele carcereiro se converte, e ele e toda a sua família. É lá também que a gente vai ver as autoridades pedindo desculpas a Paulo, temendo do que Paulo pudesse fazer, porque ele se identifica e também se apresenta como cidadão romano. E como cidadão romano, ele não poderia ter sido nem preso e muito menos receber os açoites que recebeu. E Paulo joga pesado, Paulo faz uma ameaça e diz: diga àqueles homens que eu quero ouvir deles o pedido de desculpas. E eles se apresentam diante de Paulo, temerosos daquilo que eles haviam feito. Paulo segue viagem. Somente mais tarde, a igreja de Filipe, diga-se de passagem, foi a primeira igreja em solo europeu, e é importante que vocês gravem isso, a primeira em solo europeu. A carta, considerada como uma carta, como epístola da prisão, porque Paulo escreve essa carta quando, por volta do ano 61, ele está preso em Roma, e ele então escreve essa carta, que tem como característica geral a gratidão e o contentamento. Por essa razão, apesar de ter sido uma carta escrita na prisão, ela é também chamada de carta da alegria, porque Paulo expressa toda a sua alegria. Eu faço esse preâmbulo, irmãos, para que a gente possa entender o contexto desse texto que nós lemos, porque ele está associado àqueles primeiros momentos do nascimento daquela igreja. Paulo nos apresenta então aparentemente uma ideia de gratidão, mas eu quero crer que ele expressa em relação a esta igreja o seu agradecimento quanto ao sustento e apoio material daquela igreja ao seu trabalho missionário. Ou seja, Paulo diz para aquela igreja o quanto ela foi fiel para com o ministério dele em termos financeiros, em termos de sustento. Nós podemos dividir esse texto em 3 partes, e eu confesso que, como bom presbiteriano, dividi em 3 partes, né? Dizem que o sermão presbiteriano tem que ter 3 tópicos, né? Então eu fiz em 3 para não fugir à regra, né? A primeira parte vai do verso 10 até o verso 13, a segunda parte do verso 14 até o verso 18, e a terceira parte do verso 19 e 20, que é o prólogo, que é apenas o encerramento. E nós queremos compartilhar com os irmãos nesta noite algumas coisas que eu vejo nesse texto e que a gente acha relevante para a igreja hoje em dia. E a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente quando Paulo declara a sua suficiência, ou que a sua suficiência ela vem exclusivamente de Deus. Nós podemos observar isso nos versos 10 a 13, conforme eu disse. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele fecha então no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo inicia esse trecho da sua carta expressando a sua gratidão à igreja, ao tempo em que declara o seu contentamento diante de toda e qualquer situação. Interessante que Paulo, uma vez eu li um texto que Paulo não seria um bom pastor hoje em dia, ou poucas igrejas aceitariam Paulo, não é? Quem é que ia querer um pastor, provavelmente com algum defeito físico, não é? Talvez ele tivesse um problema de visão muito sério, ou talvez fosse manco, alguma coisa assim. Então quem é que ia querer aceitar? Depois, quem que ia querer aceitar um pastor, né, que já foi preso várias vezes, né, que foi chicoteado? Não ia dar certo. Né? Mas Paulo expressa a gratidão e a alegria dele por toda e qualquer situação que ele viveu, e em particular quando ele, naquela situação, naquela igreja, nas coisas que ele presenciou, nas coisas que ele viveu, naquilo que aconteceu na vez que ele esteve em Filipe e pôde organizar aquela igreja. É interessante que os motivos de Paulo são terrenos, mas a fonte é divina, e por ser divina, ela independe das situações terrenas e humanas, ela independe de situações circunstanciais. Há um jogo de palavras de Paulo. Ele fala pobreza versus fartura, ele fala humilhado versus exaltado, ele fala fartura versus fome, ele fala abundância versus escassez. Paulo com isso quer dizer que ele se sente satisfeito, ele se sente realizado em toda e em qualquer situação. Mas é interessante que essas situações que o apóstolo vive e vivencia, elas são por uma coisa muito simples, e ele amarra isso no verso 13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E todas as adversidades do seu ministério, todas as coisas negativas, tudo aquilo que ele passou ao longo de sua vida, e ele sofreu naufrágios, ele passou fome, ele foi mordido por víbora, ele foi açoitado, todas aquelas circunstâncias que envolveram a vida de Paulo, ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então ele, ao mesmo tempo em que ele reconhece e expressa profunda gratidão pelaquela igreja, e ele diz, alegrei-me sobremaneira, porque mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele também declara que se foi tudo que ele passou, não foi apenas em função daquela igreja, mas na verdade porque Deus o orientou, que Deus o conduziu. Esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, foi um dos primeiros textos que eu decorei. Mas há uma grande verdade. A gente lê esse texto, não é, e diz assim, e se apropria dele, lógico, não é? Eu não sou pentecostal, mas por favor, tome posse da bênção. Mas a gente associa tudo posso, dando um caráter ilimitado a esse tudo posso. E eu gostaria de restringir esse valor, eu gostaria de restringir esse conceito. Quando Paulo diz que tudo posso, ele quer dizer que a sua suficiência, ele quer dizer que aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele pode, é única e exclusivamente em função do seu ministério, é única e exclusivamente em função do seu chamado, do seu apostolado. Então não é uma carta branca que Paulo possa sair por aí, ou que pudesse Paulo sair por onde quer que andasse, fazendo o que ele bem quisesse. Não, ele tudo podia, desde que fosse vocacionado, desde que fosse orientado, desde que fosse direcionado para o seu projeto missionário. E ele, quando ele diz que tudo posso, ele completa, porque naquele que me fortalece. Orígenes, ao transcrever esse versículo, ele substituiu o pronome naquele por Cristo. Então nós podemos ler esse versículo mais ou menos assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo tudo posso em Cristo que me fortalece para a obra de Cristo.
para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Nesse aspecto não havia qualquer impedimento, nesse aspecto não havia nada que pudesse opor obstáculo ou resistência ao apóstolo, porque ele poderia, no poder e na graça de Deus, vencer aquela barreira. Paulo fala, a palavra fortalece no grego, o sentido dela é exatamente esse. Ele tem a ideia de revestir-se com força, de ser fortalecido, de crescer em força. Paulo diz, queridos, que a suficiência dele vem única e exclusivamente de Deus. Ao mesmo tempo que ele reconhece o labor daquela igreja, ao mesmo tempo em que ele expressa a sua alegria pelo cuidado dele, para com ele, e ele diz, né, mais uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Isso significa que a igreja de Filipe não havia cuidado de Paulo uma única vez, e mandou para ele sustento, mandou para ele recursos, mandou para ele meios materiais para que ele fizesse o trabalho dele uma vez. Mandou, deu um culto de gratidão a Deus, né? Ó, abençoamos o missionário, está lá, glória a Deus, então você fica aí e nós vamos tocar a nossa vida aqui. Se não é isso que acontece com aquela igreja. Por isso que eu acho que Paulo aqui, ele não fala só de gratidão, ele fala também de bens materiais. Paulo fala também de uma igreja que coça o bolso, que enfia a mão no bolso para ajudar no seu sustento. E isso só é possível, queridos, quando a igreja é fiel. Isso só é possível quando os crentes têm a convicção de que o dinheiro deles não é deles, é do Senhor. Deus nos dá o privilégio, queridos, de administrar 90% de tudo aquilo que a gente recebe. 100% é dele, mas ele nos dá o privilégio de administrar 90%. 10% a gente traz para a igreja como dízimo ao Senhor. Na verdade, nós não entregamos o dízimo, na verdade, nós devolvemos ao Senhor aquilo que é dele. Paulo fala então, queridos, de que aquela igreja foi fiel e mais de uma vez renovou o cuidado para com Paulo. O segundo aspecto, queridos, que me chama a atenção nesse texto é a importância que Paulo dá à parceria daquela igreja. Paulo tinha a igreja de Filipe dos Filipenses como uma igreja excepcional. Se nós lermos o texto bíblico, vai dizer assim: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele declara: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Em que pesa, irmãos, a suficiência de Deus no ministério de Paulo, ele reconhece o valor e o apoio daquela igreja ao seu ministério. E ele faz isso de uma maneira esplendorosa, ele faz isso de uma maneira excepcional. Primeiro, ele admite que aquela igreja associou-se na tribulação dele. Verso 14 fala isso. Paulo diz: e associando-vos na minha tribulação. Não deve ser entendido essa associação como um aspecto individual na pessoa de Paulo, não é? Mas sim uma associação ao ministério de Paulo e à sua obra apostólica, e não exclusivamente a ele como pessoa. Então Paulo olha aquela igreja e vê uma igreja que está associada a ele em toda e qualquer situação.
E ele vai dizer assim: com efeito, quando saí da Macedônia, ninguém se associou, senão única e exclusivamente a vós outros. Então Paulo tem pelaquela igreja uma consideração e uma relevância muito grande, porque ela fez por Paulo, ela fez pelo seu ministério, ela fez pelo seu apostolado, algo que nenhuma outra igreja fez. Outras igrejas abençoaram Paulo com ofertas e donativos, sem dúvida, e ele reconhece isso. Mas ele não faz com nenhuma outra e não diz para nenhuma outra o que ele diz para aquela igreja de Filipe. E nós precisamos olhar esta igreja e, pelo menos nesse aspecto, tomá-la como modelo para o nosso próprio exercício, para a nossa própria vivência como igreja. No verso 15, Paulo dá a entender que a plantação da igreja de Filipe foi um reinício do seu ministério. Um reinício do seu ministério. Veja o que diz o verso 15. Ele fala: e sabeis também vós, ó filipenses, sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho. É uma expressão emblemática, não é? Porque Paulo já havia iniciado há muito tempo lá atrás. Não é agora, ele não chegou em Filipe para começar tudo de novo, ou para começar alguma coisa. Na verdade, ele dá essa ideia de reinício, ou início do seu evangelho, porque é a partir de Filipe que Paulo vai avançar para a Europa. A igreja de Filipe, lembro que eu disse, foi a primeira igreja na Europa que aceitou o evangelho, ou a primeira igreja evangelizada da Europa. Então Paulo tem a igreja de Filipe como um início do seu apostolado para a Europa. Paulo sai da Ásia e agora ele se volta para a Europa e ele parte então para evangelizar a Europa. Por isso ele vai dizer que eles se associaram no início do evangelho, ou seja, uma referência clara ao início da pregação em solo europeu e justamente como partida à cidade de Filipe. Paulo observa essa parceria missionária e eu queria destacar alguns aspectos dessa parceria. Primeiro é que foi uma parceria desde o início. Ou seja, quando Paulo começa, aquela igreja começa junto com ele. E essa é uma grande dificuldade que nós temos, de começar as coisas e ir até o fim. Via de regra, a gente para pelo meio do caminho por N razões, por N questões, a gente para, a gente desanima, a gente acha que não vai dar resultados, a gente acha que o negócio não está fluindo, então a gente acaba desistindo, a gente acaba parando. Aquela igreja, ela se associa com Paulo desde o início e ela persevera nisso, independente dos resultados que possam advir. A minha igreja já organizou 7 outras igrejas. Deus me deu o privilégio de ver o nascimento de cada uma dessas congregações. E algumas foram muito difíceis. E a gente olhava aquela congregação e dizia assim: não vai dar jeito. Mas depois a coisa foi, chega uma família, aí chega outro, e alguém se dispõe, e as coisas vão caminhando e vão crescendo. Mas quando a gente olha quando nós olhávamos em determinadas situações, algumas de nossas congregações, a gente achava muito difícil que aquela igreja, que aquela congregação se tornasse uma igreja. Se nós tivéssemos desistido, não seriam 7 igrejas organizadas, mas talvez 5, talvez 4, talvez 3. Aquela igreja se associa a Paulo, independente dos resultados que possam advir. Ela se associa com Paulo desde o início e ela vai em frente. Segundo aspecto que me chama a atenção é que ela foi a única igreja com quem o apóstolo Paulo efetivamente pôde contar. E eu acho isso de uma maneira espetacular. Eu acho isso de uma maneira extremamente gloriosa para aquela igreja, porque quantas vezes nós somos aquelas pessoas com quem realmente se pode contar.
Quantas vezes uma igreja é realmente uma igreja que você pode contar, que não vai falhar, que vai acompanhar, que vai dar assistência? Este ano, meu presbitério tomou uma decisão muito interessante. Nós tínhamos uma congregação presbiterial numa cidade vizinha, lá em Cabo Frio, chamada Silva Jardim. Uma congregação que nasceu congregação presbiterial porque foi iniciativa do presbitério organizar uma igreja ali e então começou aquela congregação. E aquela congregação vai caminhando, chega até dá um bom avanço, mas o obreiro, infelizmente, enfiou os pés pelas mãos, a gente teve que afastar o obreiro, aí começa tudo de novo com outro obreiro, né? E as coisas, a gente tentando, e ano retrasado para o ano passado, ou seja, em 2014, o presbitério tomou a decisão de filiar aquela congregação, deixar de ser congregação presbiterial e filiar a uma igreja local próxima lá na cidade vizinha também, chamada Casimiro de Abreu. E passou-se o ano de 2015, aquela igreja associada ali. Mas aquela igreja tomou uma decisão, ela preferiu passar para outro presbitério por uma questão estratégica para aquela igreja. Ela está na micro-região econômica de Macaé. Então a cidade de Casimiro de Abreu ela tem influência econômica da cidade de Macaé, que é uma grande cidade, tem capital do petróleo, uma influência econômica muito forte. E a outra micro-região econômica é exatamente a chamada região dos Lagos, que tem Cabo Frio como cidade principal. Então, quando a igreja de Casimiro resolve passar para o presbitério de Macaé, que também é do nosso sínodo, aqueles irmãos lá de Silva Jardim ficaram desesperados. E agora? Nós vamos junto, né? Mas nós não temos nenhuma ligação com eles. Né? Eu disse, não tem problema, a gente puxa vocês para a igreja de Cabo Frio. Né? E eles entraram com o documento, a igreja de Cabo Frio propôs acolhê-los como congregação, e este ano de 2016 eles viraram congregação da igreja de Cabo Frio. Então provavelmente será a 8ª igreja que nós vamos organizar. Mas o que eu quero destacar com isso é o seguinte, eu disse, pastor, nós precisamos reunir o conselho lá naquela congregação. Aqueles irmãos precisam ver, eles precisam sentir que eles estão apoiados pela igreja de Cabo Frio. Eles precisam sentir que tem uma igreja que vai caminhar efetivamente com eles, que vai dar apoio, que vai ajudar no seu sustento, que de alguma forma não vai deixá-los entregues à própria sorte. Eu imagino que tenha sido mais ou menos isso de Paulo com aquela igreja. Paulo podia olhar para a igreja de Filipe e saber que ele não estava entregue à própria sorte, porque tinha uma igreja que ele podia contar com aquela igreja em toda e qualquer situação. Ela era parceira para todas as ocasiões. Paulo vai dizer que mesmo em Tessalônica, eles mandaram não uma, mas 2 vezes. Tessalônica era uma cidade, naquela época, com aproximadamente 200 mil habitantes. Ela era a capital da província da Macedônia. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, era uma cidade rica, era uma cidade economicamente forte. Mas mesmo para uma cidade, mesmo para uma igreja colocada num lugar economicamente forte, aquela igreja envia sustento para Paulo. Aquela igreja nunca foi mesquinha nas suas ações. Há uma expressão emblemática nesse texto que eu confesso aos irmãos que eu não consegui entender a profundidade. É que Paulo vai dizer que aquela igreja foi a única, no verso 16, aquela igreja, ele diz assim, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas 2 vezes, verso 15, quando ele diz, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Essa expressão dar e receber, não é? O que a igreja deu fica fácil da gente fazer conjecturas. Ela deu sustento
não é? Deu dinheiro, deu sustento para Paulo, não é? Ela deve ter mandado roupas, ela deve ter mandado alimentos, ela deve ter mandado, não é, literatura, sei lá, tudo que Paulo pudesse usar para o seu ministério. Mas Paulo vai dizer que no tocante a dar e receber. E aí eu fico pensando o que aquela igreja recebeu em troca de um apóstolo que não tinha financeiramente, economicamente nada para dar. Eu creio que Paulo, nas suas orações, ele orava de maneira diferenciada e com mais intensidade por aquela igreja. Paulo vai mais adiante, Paulo vai procurar como que mostrar o que aquela igreja efetivamente estava ganhando e o que ela estava sendo efetivamente abençoada. Paulo nunca esteve preocupado, irmãos, com benefícios materiais que ele pudesse receber, muito pelo contrário. A perspectiva de Paulo era sempre do que Deus poderia fazer pela igreja de Filipe. Essa era a perspectiva de Paulo. Ele reconhece que o esforço daquela igreja em seu benefício era, na verdade, uma oferta ao Senhor. Então Paulo vai dizer para ele, olha, em que pese o dar e receber de vocês, não é? Mas o que realmente eu quero, o que realmente me interessa com relação a vocês, ele vai dizer, é o fruto que aumente o vosso crédito. Essa expressão, fruto que aumente o vosso crédito, no original grego, é uma expressão essencialmente comercial. Aliás, esse texto tem várias expressões comerciais. Tem várias expressões que denotam relação de comércio, não é? Porque Paulo vai buscar no vocabulário comum aquela expressão que melhor atendesse aquilo que ele queria dizer com relação àquela igreja. Quando ele diz, estou suprido e recebi tudo e tenho abundância, essa palavra receber, por exemplo, não é apenas dizer, olha, eu recebi um donativo, mas ela traz a ideia também de que, olha, eu recebi, estou aqui passando o recibo do que eu recebi, como a gente faz uma transação comercial. Numa transação comercial, você paga e recebe um recibo em troca, você recebe o comprovante daquilo que você fez, daquela transação. Então ela traz também a ideia de um recibo, de um reconhecimento explícito daquele benefício de que ele recebeu. Paulo vai dizer para aqueles irmãos, olha, o que me interessa mesmo é o que Deus pode fazer. O que me interessa mesmo é o fruto que aumente a vossa sementeira. Paulo, então, queridos, usa uma expressão muito interessante. Ele reconhece o esforço da igreja e ele dá a oferta que a igreja manda para ele dá uma tríplice dimensão a essa oferta. E você pode ver essa tríplice dimensão da oferta daquela igreja no verso 18, quando ele diz, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio, de vossa parte, ele diz então, como aroma suave, como sacrifício aceitável, como um sacrifício aprazível a Deus. Essa tríplice conotação que Paulo dá à oferta, ela é extremamente significativa, porque essas palavras não são apenas simples ofertas de uma igreja ao ministério de Paulo, mas são agora transformadas em elementos culticos. Aroma suave, sacrifício aceitável, sacrifício aprazível, são termos associados ao sistema sacrificial do Velho Testamento. Então é como se Paulo dissesse, olha, as suas ofertas agora não são mais simplesmente ofertas, mas são sacrifícios que vocês fazem a Deus pelo meu ministério. E eu creio que por isso essa igreja não fala, por isso nesse texto, Paulo não fala apenas de gratidão. Paulo vai falar de finanças, Paulo vai falar de como aquela igreja trabalhava e como aquela igreja aplicava os seus recursos financeiros na obra missionária do apóstolo Paulo, na obra apostólica do apóstolo Paulo. Paulo diz para ele, não é mais uma oferta, mas é um aroma suave,
é um sacrifício aceitável, é um sacrifício aprazível a Deus. Vocês estão, na verdade, não ofertando para mim, mas vocês estão dando uma oferenda a Deus. Se nós não compreendermos isso, queridos, o dinheiro perde a razão de ser para nós e para a igreja. Se nós não conseguirmos transformar os bens materiais que temos como igreja em oferta aos pés do Senhor, isso perde razão de ser. Porque para Deus o dinheiro não é grandes coisas. Aliás, hoje o pastor leu o texto, né? Diz o Senhor, eu sou o dono de todo ouro e toda prata. Então, quando Deus olha os recursos da nossa igreja, quando Deus olha os recursos, Ele está preocupado realmente se aquilo está sendo oferecido a Ele como uma oferta suave, como um sacrifício aprazível, como algo que lhe seja aceitável, que lhe seja agradável aos seus olhos. Dinheiro por si só, queridos, não diz muita coisa para Deus. O que diz realmente para Deus é qual a aplicação que eu faço desse dinheiro. É como eu invisto esse dinheiro no reino de Deus. É como eu sustento a obra da igreja. É como eu sustento a obra missionária. É como eu alargo a minha visão e saio do meu mundo particular e começo a entender o que Deus quer efetivamente daquilo que eu tenho e dos recursos que eu tenho, que eu possuo, dos recursos que eu administro. Oxalá pudéssemos todas as nossas ofertas serem aroma suave, serem agradável, serem sacrifício agradável, serem sacrifícios aprazível ao nosso Deus. Mas o terceiro e último aspecto, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, está no verso 19. Paulo vai dizer, e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O verso 20 é uma doxologia. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, por fim, expressa à igreja que Deus era quem haveria de suprir cada uma daquelas necessidades. Sejam necessidades materiais, seja um sustento material, seja um sustento espiritual, Deus é que haveria de suprir. E aí é preciso que a gente volte os nossos olhos para a formação daquela igreja. É preciso que a gente olhe para o nascente daquela igreja. E foi uma igreja que nasceu em meio à perseguição. Foi uma igreja que já nasceu perseguida, que já nasceu hostilizada, que já nasceu debaixo de um jugo de perseguição. Porque aquele cristianismo, o cristianismo que estava sendo apresentado, era como não um cristianismo que fosse algo redentor na vida das pessoas, muito pelo contrário, era visto como algo que pudesse modificar o status quo existente, e o evangelho muda mesmo quando ele chega. Por isso ela nasceu sob perseguição. Então Paulo vai dizer, olha, e o meu Deus há de suprir, segundo a riqueza de sua glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Paulo deixa claro, querido, algumas verdades. E aqui ele usa uma expressão que ele não costuma usar. Paulo torna a relação dele extremamente íntima e pessoal com Deus. Paulo não diz o nosso Deus. Paulo não diz o Deus dos céus. Paulo não diz aquele que habita no alto e sublime trono. Paulo diz o meu Deus há de suprir. Paulo tem convicção do que Deus faria naquela igreja. Paulo tem certeza de que Deus haveria de estender a sua mão de graça, de misericórdia, de poder sobre aquela igreja, e haveria de sustentar aqueles irmãos em toda e qualquer situação. Assim como Paulo pôde dizer lá no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, com certeza aquela igreja também poderia dizer, tudo poderemos em Cristo que nos fortalece. Paulo é extremamente pessoal, ele demonstra uma íntima relação com Deus. O meu Deus é extremamente pessoal isso. Segundo, Paulo vai dizer que as coisas vão acontecer naquela igreja na riqueza de sua glória.
É como se Paulo dissesse: olha, as coisas vão acontecer para vocês gloriosamente. Não vai ser apenas um acontecimento, mas há de ser algo espetacular, há de ser algo transcendental, há de ser algo glorioso, há de ser algo maravilhoso para vocês. É isso que Paulo está dizendo quando ele fala que as coisas vão de acontecer na riqueza, ou na riqueza em glória. Por fim, Paulo vai dizer que todas as necessidades daquela igreja, elas serão supridas em Cristo Jesus. Interessante que Paulo não chama a si, não chama para ele a responsabilidade de suprir aquela igreja, por mais influente que ele pudesse ser naquela igreja. Ele não diz: olha, quando eu chegar aí, ou se por acaso eu voltar aí a Filipos, as coisas vão acontecer de maneira gloriosa. Ele diz que as coisas serão supridas em Cristo. Mas há um fato extremamente significativo que eu quero deixar com os irmãos. Paulo não fala em desejos. Paulo fala em necessidades. Nem sempre o que desejamos é efetivamente o que precisamos para uma vida que glorifique a Deus. Paulo diz que todas as suas necessidades é que serão supridas em Cristo Jesus. Por isso ele disse: eu me contento com qualquer coisa. Sei estar pobre, como também sei estar com dinheiro, sei estar com fome, como também ser perseguido. Para mim as coisas estão satisfeitas, porque Paulo não busca desejos que pudessem alimentar o seu ego. Paulo busca necessidades que possam ajudá-lo a cumprir o seu propósito de vida como apóstolo do Senhor. Em particular, como apóstolo para os gentios. Nós precisamos entender isso, querido, em nossas vidas. Muitas das vezes nós pedimos, e como diz Tiago, pedimos e pedimos mal. Pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E Tiago vai dizer: para esbanjardes. Nós precisamos pedir o que é necessário, não necessariamente o que eu desejo. Porque provavelmente boa parte das coisas que nós desejamos, e aí eu me incluo, não seja talvez necessário para as nossas vidas. Não seja provavelmente necessário para cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. O que Deus quer da minha vida, provavelmente metade do que eu peço é absolutamente desnecessário. Paulo reconhece que ao ser suprido por aquela igreja, a mesma seria recompensada por Deus em suprir todas as suas necessidades. Tal situação, irmãos, não seria apenas na proporcionalidade da riqueza de Deus, mas de maneira ou na forma gloriosa, como nós já dissemos. Desejo concluir, queridos, esta pequena reflexão, reafirmando que Paulo, irmãos, não está focado apenas em expressar o seu contentamento de toda e qualquer situação, mas, de fato, ele quer mostrar àquela igreja que tudo que eles fizeram pelo apóstolo teria de Deus o reconhecimento necessário e a gratidão através do suprimento das suas necessidades. Ao contemplar, querido, nossas igrejas, podemos pensar em que temos sido agraciados por Deus, segundo a riqueza em glória. Para tanto, devemos nos perguntar qual tem sido a nossa participação no tocante a dar e receber. Qual tem sido o nosso comprometimento com a obra de Deus? Qual tem sido o nosso comprometimento com a evangelização, com o sustento missionário? Falávamos hoje pela manhã, 54% de tudo que a Igreja Presbiteriana arrecada é consagrado a missões e evangelização. De cada R$10 que essa igreja manda para o Supremo Concílio, lá no Supremo Concílio eu separo R$5,40, deposito numa conta específica para missões e para evangelização. A fidelidade dos irmãos faz alavancar a igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu disse lá no início, nas minhas palavras iniciais, se algum mérito existe, esse mérito é dos irmãos.
Se a igreja é fiel, é porque vocês são fiéis. Nós precisamos entender, queridos, que é dar aquilo que nós temos, é que nós vamos receber de Deus o que Ele tem para nós. E o que Deus tem para a sua igreja é o melhor. Deus ama a sua igreja e Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu é que sei que bem tenho, ou eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. A igreja contribui materialmente no sustento do apóstolo e na obra missionária do mesmo. Não fica claro, conforme eu disse, o que recebeu em troca, mas houve com toda certeza uma contrapartida. Mais do que expressar, irmãos, ensino sobre alegria e contentamento, Paulo desenvolve princípios que devem nortear a contribuição da igreja para a obra missionária. Ele enumera pelo menos 3 coisas. Primeiro, deve ser sempre, ou deve ser desde o começo. Não desistam. Segundo, deve ser em todas as ocasiões. Terceiro, nossa oferta deve ser um culto a Deus, suave, agradável e aprazível ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.